Canal YouTube HL História Legal. A educação nos campos de cima da serra, 1831-2023. Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. O ano é 1942. Escola Estadual de Ensino Fundamental Nossa Senhora da Oliveira. Episódio 2. Entrevistada Regene Maria Luquezzi Mariano da Rocha, ou simplesmente Rejane, professora, artista plástica, uma das fundadoras do Ateliê Livre de Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Sumário 1. Vídeo inicial 2. Entrevista com a professora e vice-diretora, anos 1980, Regene Maria Luquezzi Mariano da Rocha. 3. Filmagem da Escola Estadual de Ensino Fundamental Nossa Senhora da Oliveira. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal, do extremo sul do Brasil para o extremo norte, a oriente, a ocidente, para o coração do planetinha. Então estamos aqui para mais um episódio, o episódio número 2 da Escola Estadual de Ensino Fundamental Nossa Senhora da Oliveira, fazendo parte da websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra. Esse episódio é muito especial. Nós trazemos aqui uma pessoa muito especial, entrevistada, a senhora Regene Maria Luquezzi Mariano da Rocha, ou simplesmente Rejane, como é conhecida na comunidade, tanto na comunidade educacional, da qual ela fez parte por muitos anos, trabalhou por muitos anos na escola Nossa Senhora da Oliveira, que fica no bairro da Glória, um bairro distante do centro e um dos bairros mais antigos do município de Vacaria, aqui nos campos de cima da serra. A dona Regene, ela tem 77 anos, é natural de Caxias do Sul, mas ela é uma normalista e veio para Vacaria, depois vocês irão ver os detalhes, e ela se dedicou primeiramente à alfabetização e depois ela, como ela foi dizendo, ela foi galgando, né, as séries. Passou para a primeira, para a segunda, para a terceira, para a quarta série, né, onde ela lecionou por muitos anos, então, com as séries iniciais. Vocês vão ver um pouquinho da carreira dela nos sujeitos da história e após uma entrevista que é muito especial. Esta entrevista está trazendo aí alguns temas muito importantes para a educação. Vamos citar alguns. É citado aí a importância da educação física, é citada a tecnologia antiga que era utilizada na época da dona Regene, como, por exemplo, o mimeógrafo, que eu também cheguei a utilizar. É uma das primeiras tecnologias, uma das primeiras inovações da sala de aula, é a matriz, né, que é passada no mimeógrafo. Vou fazer aqui o movimento para aqueles que não sabem. É um cilindro metálico, né, que passa por um carbono, né, é toda uma tecnologia. Ainda trarei para vocês aqui, ainda filmarei essas antigas tecnologias para trazer aqui para vocês e mostrar com quais materiais nós contávamos no início de nossas carreiras. Hoje, claro, é tudo muito diferente. Uma das premissas da dona Regene
é o equilíbrio. Ela não gosta de polaridade, ela gosta do equilíbrio, né? Ela é admiradora da diversidade étnica. Ela se entende como parte desse meio que se constituiu através da miscigenação. Então, ela cita ali os seus antepassados, as etnias que fazem parte da sua genealogia, e isso é muito importante para conscientizar as pessoas de que nós brasileiros somos um povo miscigenado. E é por isso que essa diversidade de etnias, de cultura, de viveres, de saberes, faz do Brasil esse país tão interessante. Não somente o estado do Rio Grande do Sul, mas todo o nosso Brasil é muito interessante devido a essa diversidade. A dona Regina é artista plástica, ela é uma das fundadoras do Ateliê Livre. Nós temos aqui em Vacaria uma entidade, Ateliê Livre, que além de cursos na área de artes plásticas, traz também profissionais, palestrantes, cursos e muita coisa, muita arte é produzida. A dona Regiane, ela gosta mais das artes plásticas contemporâneas e ela fez um trabalho lindíssimo. Tive a honra de ir à sua exposição e observar o seu trabalho, não só uma vez, mais de uma vez, mas em especial a exposição onde ela lançou os cortes dos flocos de neve, ou seja, como é um floco de neve fatiado. É muito interessante isso, muito interessante. Então, nossa entrevista está para lá de maravilhosa, com coisas, assuntos maravilhosos, como, por exemplo, um projeto que existiu na escola Nossa Senhora da Oliveira, a Hora Alegre da Leitura. É muito lindo, é como esse cafezinho de leitura que nós trazemos aqui para vocês. Nessa escola tinha a Hora Alegre da Leitura, que foi muito apreciado pelas crianças, pelos adultos, pelos pais e pelos mestres. Isso é uma coisa assim muito bonita que nos traz aí. Além do mimeógrafo também ela cita o toca-discos. O toca-discos também é das primeiras tecnologias utilizadas para levar a música à sala de aula. O toca-disco é aquele de vinil, sabe? Que o disco de vinil tocado em uma vitrola, né? Olha, a primeira vitrola foi com manivela, depois passou a ser elétrica, né? É uma coisa assim maravilhosa daqueles tempos antigos que não voltam mais, mas que deixaram lições impecáveis. Então, sigam, né, o nosso canal, ative o sininho para as notificações, se inscreva no nosso canal e não esqueça de curtir muito, não custa nada, não custa nem $1, nem R$1, nem €1, é só curtir. Seja honesto, você está assistindo, está gostando dos vídeos, você volta várias vezes, por que não curtir? Confessa aí que tu gostou do conteúdo do nosso canal, confessa, vai lá nos comentários e diz qual o vídeo que você mais gostou aqui da websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra. Vocês podem estar um pouco inibidos, né, pela apresentação do canal, para comentar. Mas ali, o que eu digo que será inibido de comentar, quem fizer comentários que não são pertinentes, né? Agora, aquele comentário positivo para colaborar com a educação, esse é bem-vindo. Com respeito, né? São pessoas de muito respeito que eu trago aqui
e em respeito a elas e ao nosso público, que são as comunidades escolares, públicas e particulares, aqui dos campos de Cima da Serra, em respeito a elas, né, nós não temos que ir nos comentários e fazer comentários grotescos, né? Agora, aquilo que for mesmo que seja uma crítica, mas se for uma crítica construtiva, que vai elevar o nosso debate, fica à vontade, pode comentar. E não esqueça, deixa o joinha aí, porque isso vai manter essa janela aberta para o restante do planetinha, aqui dos campos de Cima da Serra, para o restante do planetinha. Muito bem, vamos para o nosso cafezinho. Primeiramente, os números do canal. Nós estamos com quase 6.000 visualizações no total, quase 400 horas exibidas, efetivamente exibidas, e 147 inscritos até o momento. Quero agradecer, um grande abraço a todos vocês por essa visualização, por essas horas que vocês estão visualizando. Agradecer aquelas pessoas que já curtiram o nosso canal, que já comentaram, fizeram comentários bons, respeitosos. Quero agradecer muito por isso. Nós já temos aí 1 ano e meio de canal, né? Para quem achava que não ia vingar, estamos há 1 ano e meio com o canal YouTube HL História Legal, trazendo histórias para lá de instigantes, maravilhosas para vocês. E nessa carona, vamos trazer aqui a continuação do livro, daquela história dos herdeiros de Zenit. Vamos falar sobre o primeiro cilindro, onde tem a mensagem do Zenit, o primeiro cilindro metálico, onde ele foi encontrado. É um textinho rápido, de 4º ano, ó, 4º ano. Muito bem, o primeiro cilindro. Rubem acompanhava interessado os trabalhos realizados por uma equipe de arqueólogos na Gruta da Pedra Azul, que haveria de tão interessante lá dentro. Teve uma ideia, esperou que todos se recolhessem às suas tendas e depois, cautelosamente, entrou na gruta. Oh, que beleza! O menino estava encantado. Queria levar como recordação uma daquelas maravilhosas pedras azuis. Escolheu e preferiu uma bem grande que estava aparentemente solta. Puxou-a, mas não era tão fácil tirá-la. Com uma barra de ferro que encontrou por ali, conseguiu retirá-la. Qual não foi sua surpresa? Ao removê-la, provocou terrível avalanche, que o obrigou a proteger-se. Ainda atordoado, percebeu um cilindro metálico, que por seu brilho se destacava no azul das pedras. Surpreso, abriu o estranho objeto, retirando dele um papel já amarelecido pelo tempo. Era uma das 3 mensagens do Zenit. Vocês lembram que eu li a mensagem do Zenit, né? Vocês lembram que havia ali, nas 3 mensagens, haviam vários. Vamos ver se eu acho aqui novamente. Aqui, ó. São 9 desafios que eles precisam atingir para poder ganhar aquela arca de tesouro do Zenit. São 3 arcas de tesouro. Cada uma está num lugar diferente. E os cilindros estão em lugares diferentes. Veja só. Primeiro, coragem. Segundo, inteligência. Terceiro, caridade. Quarto, perseverança. Quinto, amizade. Sexto, justiça. Sétimo, sabedoria. Oitavo, esperança. E 9, alegria. Não percam, então, no próximo episódio da Escola Estadual de Ensino Fundamental Nossa Senhora da Oliveira, o segundo cilindro, né? O segundo cilindro será encontrado por Natur. Aguardem os próximos capítulos. Muito bem.
Então, por aqui nós terminamos esse vídeo inicial dizendo para vocês que é com muito prazer e satisfação que trazemos mais um episódio da Escola Nossa Senhora da Oliveira. Nossa Senhora da Oliveira é a padroeira do município de Vacaria. E agora eu fiquei sabendo que o nome foi trocado, seria Escola Estadual de Ensino Fundamental Nossa Senhora da Glória. Mas como no estado já havia esse nome, quando a escola passou a ser estadual, passou ao âmbito estadual, não pôde ser registrada como Nossa Senhora da Glória, que já havia aí em algum município, né, dos vários municípios que tem aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, por isso, foi adotado o nome da padroeira, Nossa Senhora da Oliveira. Vocês têm aí, então, mais um detalhezinho dessa linda história dessa escola que surgiu em 1942. Um abraço a todos vocês! Sujeitos da história. Nossa entrevistada é Regine Maria Luquezzi Mariano da Rocha, 77 anos, alfabetizadora, professora de séries iniciais e artista plástica, natural de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Estudou primeiramente em São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, onde morou com sua família por 2 anos. Após, fez o exame de admissão, que existia na época, aqui em Vacaria, no Colégio São José, onde fez o ginasial antigo. Iniciou o curso normal em Guaíba, Rio Grande do Sul, e findou com o estágio no Colégio São José, em Vacaria, Rio Grande do Sul. Cursou licenciatura em Letras na antiga Faculdade de Letras em Vacaria, a FALEV, iniciando seu trabalho no magistério com o ensino supletivo ainda em Guaíba, enquanto cursava o curso normal. O supletivo foi substituído pela atual educação de jovens e adultos em 2002. Foi também vice-diretora da Escola Estadual de Ensino Fundamental Nossa Senhora da Oliveira, nos anos 1980, e aposentou-se em 1992. Regine Maria Luquezzi Mariano da Rocha, professora, vice-diretora da Escola Estadual de Ensino Médio, ou melhor, de Ensino Fundamental Nossa Senhora da Oliveira. Websérie Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023. Canal comprometido com a verdade. Estamos aqui na residência da dona Rejane Mariano da Rocha para entrevistá-la acerca da Escola Estadual de Ensino Fundamental Nossa Senhora da Glória. Então, nós vamos fazer algumas perguntas para a dona Rejane e ela vai nos explicar como é que era no tempo em que ela iniciou suas atividades como professora. Primeiramente, nós vamos pedir para a senhora se identificar. Com a história legal, estou encantada com esse trabalho da Isabel. É um prazer, assim, compartilhar um pouquinho da história maravilhosa daquele espaço, assim, que eu trilhei, caminhei e compartilhei o pouquinho que eu sei com toda aquela comunidade de professores. Então, eu sou conhecida por Rejane, mas fui registrada por Regine Maria Luquezzi. E fiquei, depois casei, então fiquei Regine Maria Luquezzi Mariano da Rocha, mas sou mais conhecida por Rejane. E também, o que mais? Eu estudei, fiz o curso normal aqui no São José, estudei aqui, quer dizer, eu fiz o ginásio naquela época aqui no São José, e o normal eu fiz 2 anos e meio em Guaíba. Até gosto de citar assim, porque como a influência de outros lugares, depois elas aparecem no caminhar, na nossa caminhada, né? Eu fiz o primário naquela época em Santa Catarina, na cidade de São Miguel do Oeste, eu morava lá. Aí na época do 5º ano,
eu vim a Vacaria, que existia admissão ao ginásio, né, naquela época. Então eu vim fazer admissão e cursei aqui o ginásio, nessa cidade amada. Por isso que vale a pena participar dessa história legal. Ah, que bom. Então, qual a área da sua atuação e como a senhora trabalhava, assim? Como a senhora se sentia trabalhando? Como era o dia a dia? Eu comecei, então, como eu também estudei fora, eu comecei a licionar, fiz o supletivo, enquanto eu terminava em 65, o ano que eu terminei o ensino normal, o curso normal, eu fiz um pouco de supletivo em Guaíba. Tive um contato lá com aquele, um pouquinho diferente daqui, uma cidade um pouco diferente daqui. É mais aberta, uma cidade mais praiana, Guaíba, né? Então tem toda aquela influência, as pessoas mais livres, mais à vontade, sabe? Então a senhora aliás, morou em Guaíba, naquela cidade histórica, né? Histórica. Que é conhecida, né, por causa da Guerra dos Farrapos, né? Realmente, então a gente começava o estudo, estudei um pouco de tudo aqui na hora de fazer o magistério, tinha que saber os limites da cidade, a história dele, o Gomes Jardim, que é o nome da escola. Tive esse contato que foi muito, muito importante para mim depois, para minha caminhada, né? Aí depois vim para cá, terminei e fiz o estágio aqui em Vacaria, no São José, no querido São José também, né? Fiz o estágio e assim, de acordo com toda a minha caminhada como estudante, como família, eu muito focada na família. Eu sempre fui assim muito de família italiana, família é uma mistura de italiano, alemão, pelo duro, um pouquinho do, como é que se diz, do caboclo, o índio, mas eles chamavam de índio, não, eles chamavam, tem outro Cafuso, nome. Né? Tinha também, Tinha, caboclo, Cafuso. É isso, né? Mas nós somos, né, miscigenados, né? O bugre também, bugre, né? Isso. E aí, então, tem esse sangue mesmo daqui, eu amo esse meu jeito. E aí, eu muito focada na família, então eu me preocupava muito, assim, em passar e muito alegre, assim, muito alegre e muito de equipe. Então, eu nunca fui assim, difícil de me adequar às situações, difícil de... não era muito ligada, assim, na escola, não era muito ligada à burocracia, à política também, assim. Eu seguia e eu sabia que eu tinha pessoas, assim, bem informadas na família que podiam me dar esse suporte quando eu tinha que falar, mas eu não gostava de política, eu não gosto de essas coisas que criam muita turbulência, porque tirava um pouco da minha paz e do meu foco como educadora, como professora, Sim. como mãe de família, né? Eu sempre consegui integrar. Então a senhora não gosta nada radical, assim, né? Não. Que eu também não... Eu prefiro, assim, um equilíbrio, né? Muito, então, isso mesmo. Puxar nem para um lado, nem para outro, né? Encontrar o equilíbrio, né? Realmente. E isso é um propósito do nosso canal, colaborar para trazer de volta o equilíbrio. Né? Porque as ideologias ali entraram em guerra, né? Sim. E isso, as escolas foram muito prejudicadas inclusive por esse discurso, né? Sim. E acabou assim, muitas vezes faltando com respeito um com o outro, de ambos os lados, né? Então é uma coisa que a gente quer resgatar, inclusive debatendo sobre a educação, é esse respeito, essa consideração. Exatamente, Isabel. E eu, focada nisso, eu colocava assim, eu vou trabalhar, eu adoro crianças, eu tinha já os filhinhos pequenos, né? Eu comecei solteira, mas meus filhos, eu ganhei barrigudinha, cursando, trabalhando em sala de aula, amando as crianças, amando meu filho e desejando, assim, coisas boas para as crianças. Desejando, basta dizer que quando entrou as possibilidades de fazer as 40 horas, nós não fizemos, foi uma opção minha, meu marido, embora fosse bem interessante, né, um dinheiro, assim, um suporte bem forte para a gente, mas eu não consegui deixar meus filhos mais de horário escolar em casa. Então, às 4 horas eu estava na escola e o resto eu podia estudar também, que fiz a faculdade, e ficar com as crianças. E aí, então, para mim, educar, daí seria assim, cultivar a inteligência, mas o educar mesmo passava assim,
moldes, vinha a educação como se fosse, o sistema trazia, parece, caixas fechadas, que eram, que você tinha que seguir, você tinha um currículo para seguir, você tinha as matérias, mas a gente conseguia fugir um pouquinho, porque eu me liguei, eu caí em mim depois de tempo que eu optei por instruir, sabe? Eu achava que instruir, eu cheguei à conclusão que instruir é passar um pouco mais do que receber essas coisas prontas, feitas, que limitavam, que as crianças eram obrigadas a ter tudo pronto, a ter tudo encaixotado mesmo. Eu não. Então a gente, suavemente... Só né, fugia um pouquinho fugia. do padrão. Fugia, depois eu te conto mais algumas coisinhas ali, por que eu fugia. Porque instruir, eu achava assim que instruir era já colocar eles em busca de mais, não se satisfazer com o que estava na escola. Eles iam atrás de alguma coisa que eles pudessem ter condições de ter decisões próprias, de escolher, pegar mais do que aquilo que vinha pronto, de discutir, de saber o que eles queriam e de também não ser manipulado, sabe? Dentro daquilo a gente já passava. Por isso que eu tenho assim um orgulho dessa escola, de todo o tempo que eu passei lá. E como eu tenho esse espírito de conciliadora, de tudo, de me adequar às situações, nós conseguimos fazer trabalhos em equipes e houve grupos de professoras que se preocupavam muito em desenvolver um pensamento analítico reflexivo das crianças. Então a gente se debatia, havia reuniões nas escolas, as reuniões pedagógicas eram geralmente mensais ou quinzenal, ou de acordo com os interesses e a importância que precisasse, a urgência, etc. E nessas reuniões eram debatidos, escolhidos, e os professores em geral eram muito abertos para as inovações. Seguíamos rigidamente como era para seguir as instruções, o calendário escolar, os currículos, tudo. Só para a gente localizar assim, isso, que época que é? Que a senhora comenta, assim, quando começou a lecionar? A minha que período a senhora lecionou? Eu lecionei, então, comecei em 65 em Guaíba, depois eu fiz um pouquinho, consegui contrato pelo município, fiz aí 68, 69, 70, eu fiz até 2 anos não chegou a fechar 2 anos no São Francisco, com uma 5ª série, e depois aí eu fui nomeada, então fui nomeada, concursada. Aí entrei em 70, eu entrei na Glória e me aposentei na Nossa Senhora da Oliveira, Nossa Senhora da Glória. Me aposentei lá. Então foi todo esse tempo eu tive mesmo essa convivência, esse trabalho, essa parte profissional lá nessa escola. Então conheci muito as professoras bem mais antigas, até aquelas que começaram quando ainda era um grupinho, não sei se era uma capelinha, era uma casinha velha, que era de madeira, elas contaram alguma coisa, deve estar registrado, bem registrado lá no histórico da escola Nossa Senhora da Oliveira. Um amor. E depois nós, então, continuamos assim. Nós tínhamos, assim, várias turmas, tinha o turno da manhã, o turno da tarde, e tínhamos a sala separada, uma casinha muito gostosinha, que era o jardim. Só o jardim, né? Maternal. O jardim. Depois tem uma a senhora trabalhava história. no jardim também? Não, eu entrei e já comecei na primeira série. Eu fiz estágio na primeira, depois passei a primeira, depois a segunda, depois aí fui para a terceira. E fui, eu era assim, eu acho que eu fazia um trabalho. Eu tinha também, agora eu sou uma artista plástica, me dediquei depois que me aposentei, né, trabalho bastante. Então eu tinha uma facilidade com o desenho. Então era fácil para mim, com as turmas pequenas, fazer desenhos, trabalhar. Então, eu acho que a diretora podia manusear, manipular, não. Colocar a gente nas turmas, que de repente a gente podia exercer um trabalho melhor. Porque as turmas também eram interessantes. Nós tínhamos, eu gostava muito de ver isso, nós tínhamos assim uma mescla de todos os tipos de crianças, sabe, lá. Vários. Nós tínhamos desde raças, nós tínhamos às vezes alguns, tipo chinês, japonês, descendência, né? Tínhamos algum bugrezinho, que eu digo, que é o meu sangue. Então era uma miscelânea assim de
crianças. Tinha, digamos, hoje, nos termos atuais, tinha uma diversidade muito grande Era a na palavra escola. é melhor. A palavra Né? E tinham pretos também, com certeza. Sim, tinha. Né? E tem aí mais uma historinha depois que eu quero colocar Sim. isso, muito legal. Vamos Tinham pretos, morenos, loiros, tinham pessoas, até nós brincávamos, tinha o sarará, porque aí tinha o branco, era muito lindo de ver toda essa turma. E aí as classes eram separadas pelo adiantamento. Primeira série A, primeira série B, primeira, né? C. Eu me lembro, eu era criança, eles separavam pelo adiantamento. Pelo adiantamento. E aí nós então tínhamos classes que eles se trabalhava muito bem, tinha classes que tinham mais dificuldades. E nós não tínhamos orientador educacional. Depois nós conseguimos, depois que eu estava lá já há algum tempo, a supervisora excelente, e aí que nós trabalhamos num grupo, rendia muito o trabalho era muito produtivo, porque as pessoas pensavam juntos, trabalhavam em equipe, havia essa preocupação com o desenvolvimento do pensamento, né, reflexivo. Haviam professoras que criavam projetos, houve uma que criou um projeto tão interessante na terceira, quarta série, que foi depois divulgado entre as escolas, que eu não vou citar também, porque aumenta muito, e eu não... Mas eu estou para lhe perguntar uma coisa, assim, que hoje tem sido muito debatido, se traz muito na mídia, a questão da alfabetização. Eu queria lhe perguntar qual o desafio da alfabetização, porque hoje parece que há uma dificuldade muito grande em alfabetizar, em chegar a deixar o aluno pronto para escrever, ler e escrever, né? Ler e escrever é uma das coisas assim que hoje mais se debate, que há uma dificuldade muito grande. Qual o desafio, assim, o que a senhora acha qual a diferença da sua época para agora? O que será que está pegando, como dizem os jovens? O que está pegando que hoje está tão difícil? Realmente você me pegou porque eu achei tão fácil alfabetizar. Claro, tínhamos dificuldades, mas nós tínhamos no nosso diário e na normal, no curso de magistério, que se chamava normal, nós somos tão felizes em aplicar aquilo que a gente aprendeu e aquilo que a gente lembrava de quando eu aprendi. Eu me lembro das leituras que eu fazia, as palavras e como eu aprendi e como a gente passava isso para eles. E nós tínhamos então também a supervisora e as coordenadoras que ajudavam. Eu achava, eu trabalhei com alfabetização não muito tempo, mas para te dizer assim, a diferença, eu não sei, mas os nossos métodos eram muito bons. Eram métodos antigos, era o beabá, era o brinquedo, era os desenhos, era as atividades lúdicas, como eu aprendi. Será que tinha mais atividade lúdica antes do que agora, será? A senhora tem contato com alguma professora, assim, alguém me comenta? Eu realmente tenho os netos, e eles estão bem, mas eu acredito muito, eu acredito muito no que vem de casa. Sabe que nós tínhamos o APM, nós tínhamos as famílias, assim, a maioria era assim muito presente, as famílias estavam sempre com a gente e não havia assim, dificilmente tu precisava chamar algum pai, alguma mãe para colocar sobre o desenvolvimento do filho dele, do aluno na escola, do filho dele. Dificilmente um pai não vinha e não acatava assim as orientações das professoras. Havia então um apoio maior da família? Muito, muito. Porque o que eu me lembro assim da minha realidade, nós éramos em 8 filhos. Né? A minha mãe se separou em 1968. Eu sempre cito ela porque é um bom exemplo, porque ela criou 8 filhos. Né? E quando meu pai saiu de casa, a preocupação dela foi dar estudo para todos. Então, o que ela fazia era comprar livros e o que eu achava interessante é que meus irmãos mais velhos traziam para casa, então, aquilo que estudaram na escola e eles tinham prazer de mostrar para nós, os mais pequenos. Então, desde a mais velha, ela espalhava os livros de história e mostrava, essa é a pirâmide do Egito,
Tanto é que eu virei professora de história. Me apaixonei, né, por isso. E os livros eram muito mais simples que hoje. Eram livros que tinham desenhos mais simples. Hoje você tem fotografias, você tem autores renomados com mestrado e doutorado que escrevem livros de história e que são livros excelentes, didáticos, estão na escola. Eu tive o prazer de usar esses livros maravilhosos com os meus alunos. Então eu fico pensando assim, que eu nasci numa casa que era espalhada de livros. E que os mais velhos iam mostrando, e ainda tinha um tio que vinha e nos alfabetizava em casa. Ele ensinava a ler e ensinava a escrever. Então eu penso que esse apoio da família, a gente já chegava um pouco pronto na escola. A senhora não acha? Com certeza. E era um acompanhamento, assim, muito interessante, porque as tarefas, né, os temas, né, eram bem supervisionados e eram cobrados também. E se faltava muito, nós chamávamos os pais, nós tínhamos todo esse apoio também da direção que não nos apoiava, né, então vinham. E nós tínhamos também uma biblioteca na escola. Tínhamos bibliotecária e eles adoravam a hora alegre da leitura. Então aí vem uma professora e hoje, uma vez por semana, as turmas ficavam encantadas. Era como ajudava. E nós tínhamos também, Isabel, o mimeógrafo. E isso era um projeto, tipo assim, a hora alegre da leitura? Foi um projeto, quando nós conseguimos uma professora que cuida, uma vice-diretora, eu não me lembro agora tudo, mas são projetos que a gente aplicava, eram aplicados e todos colaboravam. A Hora Alegre da Leitura era interessantíssimo. Eu ainda não era vice-diretora, depois eu passei a vice-diretora em 80, mas já existia biblioteca. Era impressionante assim, a alegria, como funcionava. E nós não tínhamos muitos livros, depois começaram a mandar, mas nós tínhamos um mimeógrafo, o cheirinho do álcool eles gostavam. Então, eu me lembro, ainda peguei, apesar de ser mais jovem, eu ainda peguei. Pegou. Nós trabalhávamos bastante com mimeógrafo. E dava um trabalhinho passar ali do mimeógrafo. Dava, né? Então a gente tinha que esperar o horário. Qual é o horário que eu posso passar? E nós tínhamos também o problema do recurso, né? Porque aí nós tínhamos que ter poucos os recursos da escola. Aí, então, foi criada a feira da escola Nossa Senhora da Oliveira, onde os professores passavam meses trabalhando, tinha um horário que eles podiam bordar, fazer alguma coisa, ou trazer de casa, o APM também, a APM era a Associação do Pais e Mestres, colaboravam muito, algumas mães, e aí nós depois vendíamos, tinha um dia da feira, com atividades, com coisas, e aí também se usava para comprar recursos, para completar essa falta de material, porque a gente passava um trabalhinho, né? A senhora vê que a senhora, lá em tempos tão longínquos, e que havia, parece que um aporte maior para a educação, inclusive nos salários dos professores, né? Vocês já enfrentavam problemas com material de expediente? Sim. E nós, bem posteriormente, né, que eu comecei a dar aula no ano 2000, eu comecei a dar aula. E de 2000 para cá, assim, só foi diminuindo esse aporte para material de expediente nas escolas. Então, assim, a dificuldade, né, porque antes vocês usavam mimeógrafo, agora a gente teria que imprimir, mas se tu não tem a tinta para impressora, né, se tu não tem o papel. Então, muitas vezes os professores imprimem em suas casas, eu cansei de fazer isso, e levam pronto, pega só a sua cota de papel, imprime em casa e leva pronto. Muitos professores, nesses 22 anos que eu trabalhei nas escolas, muitos faziam assim. Então isso já saía do próprio salário deles, uma parte do material de expediente. Porque o giz, cansei de comprar caixinha de giz branco ou colorido para desenhar no quadro e fazer uma coisa mais didática, mostrar para eles uma coisa mais interessante, chamar a atenção dos alunos, né? Outra coisa é ali na questão do mimeógrafo, então vocês tinham que ser bem criativos, né? Porque sim, como fazer uma matriz, né? Não é como hoje tem no computador que tu, nossa, inventa 1000 coisas, né? Tem aplicativos, né? Como é que vocês trabalhavam?
com essa questão aí da criatividade? Nossa, nós trabalhávamos, aprendia, né? Todas elas aprendiam. Aquelas que tinham um pouquinho mais de talento, no primário, né? Principalmente no primário, não. O professor, em geral, usava a sua criatividade para tudo. E também explorava os seus talentos. Então, aquelas que tinham um pouquinho mais de talentos, podiam desenhar, né? Fazer os desenhos, ou nós precisávamos disso. Então, numa horinha de folga, ou em casa, a gente trabalhava em casa, a gente podia fazer e passar para dividir com aquelas que não sabiam. Né? Por exemplo, uma professora de primeira série, o que nós vamos trabalhar? Vamos trabalhar com isso. Você faz para mim, você faz. Esse trabalho de equipe era muito interessante. Então, nós Um nos ajudava o outro. Sempre, sempre. E o apoio também da direção, né? Da equipe ali também. Mas era assim, não tinha muito material, mas tinha. Eu agora me foge um pouco de ver como é que a gente resolvia tudo isso, porque parecia tudo tão fácil. Nós não achávamos difícil. Nós tínhamos daqui a pouco um toca-disco. Então aquele toca-disco quando é que eu posso pôr? Era um som. Então você leva a música era muito estimulante. Claro, muito importante. Né? Põe música. A educação física eles adoravam. Era a aula. Mas a educação física era melhor antigamente, né? Eu sei porque eu tive uma educação física exemplar, assim, todas as escolas que eu passei. E eu vivenciei na época que eu fui dar aula, uma educação física, exceto alguns profissionais, assim, que sobressaem, sempre tem, né? Mas eu achei, assim, uma educação física muito fraca, diminuiu muito do que era, né? Então, eu penso que a educação física ela é fundamental para a educação. Fundamental. Porque ela gera disciplina, ela gera equilíbrio, ela gera uma série de coisas através dos exercícios da educação física. A senhora concorda? Concordo. Realmente, né, esses valores também da disciplina, da ordem, dos valores reais, eles são importantes nessa parte. Claro que nem sempre a gente podia, nem sempre os professores poderiam nem fazer, não faziam, às vezes jogavam, né? Mas o próprio jogo, quando eles diziam, professor, tem educação física, eu às vezes substituía, até como vice-diretora, porque se às vezes não tem nenhum professor substituto, eu disse, professora, a senhora só dá bola para nós. Então, nós jogamos. Não, mas para aí, só se todos estiverem envolvidos em alguma coisa. Então, as meninas podem fazer esse tipo de jogo, nós queremos corda, nós queremos isso. Então, eles aproveitavam, e a gente também, eu acho que a gente se adequava a isso aí, sabe? E uma coisa que acontecia, Isabel, era assim, naquela época, dava para a gente manejar um pouco os professores, não era assim, agora é o professor de matemática, só para matemática. Eu era professora de ensino primário e tinha letras, eu fiz letras, português, e fiz um pouco de manhã a aula de português e de arte, né? Então, consegui poucos anos, 2, 3 anos que eu fiz pela manhã. Depois eu passei para a tarde, então eu convivia muito com as do segundo do turno da tarde. E eu achava assim que funcionava, que era uma maravilha. Não vou assim, os critérios e as coisas que eram usadas, porque funcionava. Nós íamos substituir se precisasse. As crianças estavam sempre mais ou menos felizes. Os recreios, quando chovia, não existia pátio. Então, o recreio era na sala de aula. E aí, o que eles faziam? Professor, o recreio na sala de aula. Então, eu dava aula assim. O que nós vamos fazer? Nós podemos escutar uma musiquinha e dançar. Foi aí que eu conheci a Xuxa. Porque elas aí disseram, professora, é essa música que nós vamos dançar. Interessante. Então, deixa eu ver como é que é. Porque eu acompanhava o recreio na sala de aula. Sim. Os meninos, nós vamos jogar, nós podíamos fazer isso. Nós não podia alterar demais, não podia estragar a classe, não podia... Né, era tudo muito caro, muito difícil. Mas a gente conseguia fazer isso aí. Aí eu conheci a música da Xuxa, as crianças brincavam. Então, eu também, pelo meu próprio foco de viver bem, de passar o bem para eles, de passar essa alegria, de contemporizar e evitar discussões e briguinhas entre eles, eu cheguei uma época depois da vice-direção, quando aí assumiu uma diretora foi por eleições, elas me colocaram, me pedindo para trabalhar um pouco na orientação educacional, sabe? Eu tinha alguma coisa assim.
trabalhei um pouquinho na orientação. Mas eu queria te contar alguns fatos, assim, que, Pode por exemplo, ficava um mais divertido, outro mais preocupante. Sim. Por exemplo, olha só, naquela época, as funcionárias da escola eram maravilhosas. Todos se conheciam, a comunidade, assim, era difícil você não conhecer uma família ou outra. Quando nós não conhecíamos, as funcionárias, que eram gente mais simples e que trabalhavam na limpeza, trabalhavam tudo, se conheciam. Então, principalmente quando eu fui vice-diretora, eu me preocupava. Uma vez um menininho saiu meio triste, o outro carregava, ele disse, está doente, professora. Eu, como vice-diretora, eu não deixava eles sair com algumas coisas. Como mãe também, eu pensava, eu gostaria que fizesse isso para meus filhos. Eu até tenho aquele ditado que diz assim, faça aos outros o que você gostaria que fizessem a ti, ou não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem a ti. Então, aquilo que eu achava interessante, aquilo que eu gostaria, eu aplicava. Aí, aquela criança saiu doentinha, o colega disse, professor, ele está tão fraquinho, então vamos lá, eu levo ele em casa. Pertinho, né? E levava em casa. Aí a mãe disse que ele tinha um problema de sério de anemia e tal. Então, havia aquela solidariedade das crianças, a gente acompanhava um pouco. Depois, o caso dele ficou bem sério, mas havia isso. E uma outra coisa interessante é que existiam crianças pobres, mas não existia paupérrimas. Eu não me deu. Porque a gente acompanhava, ou a gente fazia alguma coisa, ou levava até a PM. Havia um auxílio que vinha, a gente conseguia que todos os alunos tivessem um aproveitamento mais ou menos para ótimo. Fazia tipo uma assistência social na escola? Sim. A escola faria uma assistência social na época? Faríamos, assim, mais assim, individuais, né? Se nós podemos ir lá, nós podemos fazer isso, vamos trazer para cá, conversarmos muito assim, não era uma coisa, sistemática. Era assim, fulana, as amigas, não vou citar o nome, ia lá na cozinha, reunia as funcionárias maravilhosas. O que está acontecendo com esse? Mas esse aí está muito assim, vamos ver alguma coisa, vamos ver uma merenda escolar, que nós começamos a receber merenda escolar, vamos pegar assim, essa aqui, até assim, furtivamente, porque a gente tinha que prestar conta de tudo que saía, não podia alguém saber que tu ia dar. Dificilmente eles conseguem, assim, eu não tenho notícia, assim, de doação da escola para alguém, assim, porque é muito controlado. Muito Controlado. Também. Agora, sim, de fazer, eu também quero, assim, agradecer as pessoas que trabalham na cozinha, as serventes, as pessoas da limpeza, porque, assim, eu, muitas vezes, eu cheguei a ter 60 horas, né? Depois que a minha filha já era maior e depois que eu me divorciei, né? Eu cheguei a ter 60 horas. Muitas vezes eu almoçava na escola. Sim. E o almoço delas era bem feito. Era feito para os alunos. Mas, prof, tu vai ter que ir e voltar. Era muito curto o espaço de tempo que eu tinha. Eu dava aula manhã, tarde e noite nessa época. Então, era muito curto o espaço, né? Ou tu quer almoçar, ou tu quer jantar. Então, às vezes, eu acabava comendo na escola. E eram comidas muito bem feitas, muito higiênicas. De forma muito higiênica. Eu já ouvi muito preconceito contra as merendas da escola. Então, assim, a verba é pouca, vem pouco, mas quem faz as promoções são os professores e alunos. Sim. E o CPM, né, que é o dos pais e mestres, né? É o grupo, né? O CPM, dos pais. É a CPM. E era assim, é interessante assim, eu aprendi também com meu marido, que foi funcionário público, assim. Então, se tu trabalha com o regulamento embaixo do braço, as leis, o regulamento, aquilo que tu tem que seguir, né? E que tem que respeitar. E no outro braço, o bom senso. O bom senso, né? O bom senso. O bom senso tem que ter sempre. O bom senso. Trabalha com bom senso e aí, então, tu sabe qual é a hora que tu pode transgredir um pouquinho, sem que afete ninguém, sem que afete a escola, a direção, nada.
mas a gente pode chegar, né? No caso, com essa boa intenção. Com essa boa intenção. Com a boa intenção, né? A que boa as pessoas não levem isso para um outro lado, né? Que às vezes elas podem interpretar mal, né? Mas a maioria... tinha parado. Continua. Assim, aí daí uma coisa, te contar também como é que a gente reagia, porque era assim, parece, aquilo acontecia automaticamente, naturalmente, tu tratar os alunos, os pais, os alunos, sempre com dignidade, com assim, um respeito, uma admiração, um amor pelas crianças nós tínhamos. E assim, bem pertinho da escola, por ali, tinha os menininhos muito levados, que era acostumado, eles mexiam nas coisas, algumas coisas assim bem desagradáveis. Aí não já tenho de contar essa, porque eu acho que eu tinha que... Faz parte, né, da realidade, a gente está tratando da realidade. E a gente, nós tínhamos que usar as estratégias, os recursos que apareciam para a gente, né? Aí, simplesmente, veio uma queixa, a professora do jardim chegou, Rejane, fulana, a escola foi assaltada, entraram na salinha do jardim, era fácil de pular o muro, era fácil, era acessível, os portões eram abertos, não existia portão fechado. E ali e tal, e mexeram nas coisas das crianças, levaram lápis de cor, levaram coisinhas assim, também não existia muita coisa boa para levar, nem material eletrônico, nada, existia o que eles usavam, material diário. E o que a gente faz? Daí, nós vamos providenciar, vamos ver que é. Aí conversando com uma servente, com outros, a gente não gosta de comentar, mas tem um grupinho ali, os meninos, a gente sabe que eles furam um muro, que eles aparecem e tal. Eu digo, pode deixar. Aí fui, pensei, vou fazer uma coisa, Rejane, a Rejane vai fazer uma de Rejane. Chamei 2 dos menininhos, venham cá, quero conversar com vocês aqui dentro, na sala. Eles sentaram, olharam. Escuta aqui, eu estou sabendo que aconteceu uma coisa muito triste, muito desagradável, lá, uma coisa assim, do material que desapareceu, vejam só, que pena. Pois é, desapareceu esse material, e assim, e o que vocês acham? E é uma coisa assim, professora, e assim, à medida que eu ia conversando, eu notei que havia a copinha no cartório. E eu sempre calma, tranquila, de repente eu disse para os 2, já, imediatamente, vão na casa de vocês e tragam esse material aqui de volta. Eles levaram um susto tão grande, que eu sempre fui da paz, não demorou meia hora, eles estavam com uma caixinha de lápis de cor, de isso, daquilo, e agora? E agora? O que a gente faz? O que a gente faz? Nós vamos lá devolver. Vamos, é isso mesmo. Vocês vão lá devolver. Vão lá falar com o professor e vão devolver. Depois eu passei e disse, como eu fiz isso? Porque tu não pode magoar, tu não pode ofender, tu não pode fazer nada. Mas consegui com certo, sei lá, abençoada. É bem difícil, né, lidar nessas horas assim mais delicadas. Né? Muito. E hoje, hoje tem o Conselho Tutelar, tem a ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem várias coisas. Não que não tenha que ter, tem que ter a legislação, tem que proteger a criança. Mas a gente tem que ter uma certa liberdade para educar, né? Assim, porque a gente não tem, né? Atualmente não tem liberdade para educar. Não tem. Mas como eu te disse, foi uma época em que todos se solidarizavam, as professoras se uniam, a gente tocava, como fazer nessa situação, como fazer nessa outra situação. Eu conto porque eu passei por isso e agora é diferente. Agora a tecnologia, a mídia te passa coisas. É uma concorrência imensa para o professor. Imensa. A mídia. Porque aí e agora, depois da pandemia, eles estão vindo com os celulares e esses dias, ainda na semana passada, na RBS, eles estavam trazendo que há todo um debate se é interessante manter o celular na sala de aula ou não. Porque quando eu estava na sala de aula, eu recolhia os celulares, foi adotado caixinhas, várias maneiras assim, era identificado o celular, ninguém mexia,
No final da aula era devolvido, no recreio eles podiam utilizar, mas não na sala de aula. Então, assim, se é para fazer uma pesquisa ou um cálculo, eles até podem usar, mas eles acabam extrapolando. Então, os professores perderam esse controle atualmente, né? Tem toda essa concorrência, então é difícil, né? Eu penso assim, Isabel, eu acredito assim, que foi muito rápido, analisando assim, a partir de eu me aposentei em 92, a partir de 2000, ali meus filhos já começaram, não tinha, na época dos meus filhos ainda na escola, mas foi muito rápido e os pais não estavam, nem os professores nem os pais estavam preparados para acompanhar isso. Até hoje, os pais têm uma cultura, falo assim daqueles pais que têm acesso às informações, mas eles não têm uma cultura ou uma educação, não, uma formação que ajude eles a acompanhar de perto e controlar de perto isso. Poucos fazem isso. Eu acho que é um número muito Eu pequeno. tenho observado o contrário. Controla. Sabe? Eu tenho observado o contrário, que eles não estão controlando. Porque eu estava viajando no ônibus para Porto Alegre e tinha uma moça indígena sentou do meu lado e com uma criança no colo. A criança ela ainda estava amamentando, então quer dizer, ela não chegava a ter 2 anos de idade, era bem pequenininha. E ela sentou, se acomodou e já deu o celular para a criança. E a criança, numa habilidade de mexer, não tem 2 anos. Mexeu, e a sorte que eu dei uma espiada assim, eu vi que ele foi para um programinha próprio para criança. Mas ele poderia ter entrado em outra coisa. Como é que a criança não tem 2 anos, ela não vai ter noção, assim, de tudo, do real, do que é bom, do que é ruim, né? Então eu até me admirei que ele entrou numa coisa ali boa para ele, eram uns bonequinhos, um brinquedinho. Mas aí eu tentei conversar com a moça, né? Eu perguntei para ela no que ele entra. E ela me cortou, ela não quis comunicação. Então eu vi, o que eu percebi, assim, a gente vive no mesmo espaço Sim. que os indígenas e não há contato. Não, eles não querem se comunicar conosco. Então eu respeitei, né? Ela não quis conversa, não continuei a conversar. Mas eu senti aquele impacto, assim, nossa, nós estamos no mesmo espaço, estamos sentadas lado a lado. Eu sou uma professora, eu podia orientar ela quanto ao celular para a criança, mas ela não deu abertura. Então, se o indígena já está usando o celular, talvez até melhor que nós, não Sim. sei, mas... Sim, os jovens, sim. Então, assim, eu fico pensando, né? E ali eu tive um exemplo, uma criança que não tem 2 anos. Eu me preocupo muito, Isabel, com a formação também desses jovens, porque a gente, até uniformar, até nós formarmos, nós tínhamos assim um acompanhamento dos pais, nós sabíamos os nossos alunos, o que eles faziam, o que eles acompanhavam. Afinal de contas, toda a estrutura familiar, a gente conhecia aqueles que a gente podia trabalhar. A gente tinha um problema de evasão, né? Tinha muitas dificuldades, mas nada parecido com o que acontece agora, sabe? Eles tinham vontade de aprender, eles estudavam, aqueles que eram os mais preguiçosos, mais malandrinhos. Havia assim, até os pais, vinham alguns pais assim mais enérgicos e diziam, vocês têm que executar. Vocês têm que executar, eu queria assim, eu quero, vocês são os pais deles. Aquele pensamento ainda assim que a gente, não, eles estão aqui para serem instruídos, para aprender, e vocês os acompanhem. E a presença deles lá, né, sempre é importante. E as famílias, então, eles conseguiam escutar o professor. Então, a gente tinha um acesso, a maioria das famílias, né? E aí, depois, aquilo foi mudando. Eu acho que houve essa interrupção grande, que depois eu me aposentei, acompanhei os meus filhos, mas eu acredito, assim, que a família, assim, é fundamental, né? É fundamental. É fundamental. Assim como antes eles davam carta branca, digamos, aos professores, sim, hoje é o contrário, né?
Hoje a criança se tornou intocável, né? Não que eu não sou a favor de agredir, e eu cheguei à conclusão que a nossa educação foi muito violenta. Assim, observando os nossos pais, apanharam muito, além da conta, né? Quem nasceu em fazenda, como os meus pais, eles apanharam muito. Então, hoje eu vejo assim que a educação foi muito, muito violenta. E ela vem assim como um reflexo da escravidão. E isso foi se repetindo, né? Hoje nós temos uma sociedade extremamente violenta. Então, eu vejo assim que atualmente, não que os professores devam ter alguma licença para agredir ninguém, não. Mas o mínimo de diálogo tem que ter. E o mínimo de participação dos pais, ou se não é, hoje a família está muito desestruturada, às vezes não vão os pais, mas que vão os avós, que vão os tios, mas que alguém que apoia a criança em casa, que cuida dessa criança, tem que participar da educação na escola, né? Ele tem que ir à escola, ele tem que saber o que está acontecendo, né? Inclusive no trajeto da casa até a escola, o que está acontecendo com essa criança, né? Isso é bem profundo, é bem difícil, né, Isabel? É uma coisa assim que eu não saberia que estratégias usar agora. Eu já tenho um pouco de dificuldade com a tecnologia. Eu ainda acho que o diálogo, o ouvir, o escutar, sempre que puder, quanto mais se ouvir, se não puder ouvir um pai, uma mãe, existem pessoas maravilhosas por aí, existe o conselho tutelar, existe... acho que também assim, quem tem uma crença, quem participa. Agora, nem isso a gente pode comentar muito, porque tem que ser muito cuidadoso, porque a religião às vezes também já traz informações que, sabe, está tudo muito questionável, muito difícil, mas eu acredito assim no amor aprender, passar as verdades, os valores éticos que nós fomos educadas, né, Isabel? Com valores éticos, valores morais. E o que a gente pode passar, sim, para os nossos filhos e para os nossos netos, a gente passa. E se tiver pessoas que se interessem, a gente pode, de repente, conversar com eles, né? Mas eu não vejo, assim, muita facilidade para a gente. Acredito, assim, que cada pessoa que procure fazer o melhor por si, se conhecer, melhorar, e passar a usar o bom senso, pode ajudar outras pessoas ao seu redor, e assim, cada uma tem que fazer a sua parte, tem que ser melhor, tem que ser bom, e acreditar que com isso vai melhorar, né, o mundo. Qual o perfil assim que a senhora acharia que hoje teria que ter um professor, uma professora, né, alfabetizadores, né, que vão trabalhar com as séries iniciais, como a senhora trabalhou? Qual seria o perfil desse profissional atualmente? Dá uma cortadinha que agora tu não pode cortar. Agora eu não sei o que dizer. Não sei. Assim, tá, não, depois eu corto então. Não, acho que não. Pois é, sabe que eu analiso os meus filhos, mas como eles têm um atendimento muito bom, mas é um colégio que é, né, diferenciado, colégio particular. Né? A minha filha em Porto Alegre, tu corta, né, algumas coisas? Sim, depois eu corto. Então, assim, eu tenho um modelo que eu acho muito bom, que é da filosofia Waldorf, WB. É uma filosofia alemã interessante. É da qual escola lá em Porto Alegre? É a escola... Não é o Colégio Farroupilha, que o Colégio Farroupilha é alemão, né? É alemão. Lá em Porto Alegre. Eu tenho, depois eu te passo ali um livrinho que eu tenho. Sim. Assim, eu fiquei encantada porque o acesso foi pouco. É na Zona Sul que tem essa escola, e as crianças lá, desde o primeiro ano, usavam material, o material lúdico era confeccionado, era madeira, era coisinha que eles fabricavam, coisinha que as professores ajudavam
a montar, a Usavam produzir. reciclagem, assim, por exemplo? Reciclagem, todo tipo de reciclagem, materiais, essa madeira boa mesmo para reciclar, os joguinhos, coisas que eles faziam, eles cozinhavam antes de chegar, era essa escolinha era maternal, como já maternal, primeiro, segundo, tem os níveis, né? E eles faziam, as crianças faziam a comidinha, faziam as refeições naturais, sem carne, sem como é que se diz? Vindo da natureza, vindo sem agrotóxicos, sabe? Que legal. É uma filosofia muito interessante, muito eu acho que devia ser... É mais para vegetariano e vegano, né? Não tanto, porque tinha o frango, tinha tudo, mas assim, mais para a natureza, ligado com a natureza. Cuidar, né, da natureza, né? Cuidar da natureza, eles plantarem, isso é importante. eles acompanhados de professores, mas pequenininhos, né? E depois eles vão só até, eu acho que a 4ª série, depois aí, então eles passam para uma escola também que acompanha, mas aí já é uma outra escola, assistente para outra escola. É maravilhoso, eu acho que tem coisas boas acontecendo e que vão, com o tempo, assim, com esse despertar. Talvez o público possa aprender um pouco com o privado, né? Sim. Possa trazer do privado para o público, né? Sim. Existe esse debate na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu fiz algumas cadeiras no doutorado em educação. Existe um debate, assim, que deveria haver uma participação maior entre o públilico e o privado. Trazer, né, aquela tecnologia que o privado está usando, que é mais avançada, que é melhor. Avançado que eu quero dizer, não um celular, essas coisas. A tecnologia educativa. E essa parte que a senhora falou, de trazer, assim, para as questões ambientais, para preservar o planeta, não usar agrotóxico, cuidar da saúde, isso tudo é tecnologia. Né? É uma tecnologia que poderia ser adotada, né? Bom, então, para finalizar, professora Rejane, nós vamos lhe perguntar qual a importância da educação como sistema na sociedade. Pois é, Isabel, que coisa, é fundamental. Até eu já tinha colocado, né, que educar é ativar a inteligência, mas o instruir é fazer a pessoa, fazer o ser, fazer o aluno, fazer o adolescente, fazer a criança a aprender a desenvolver esse pensamento reflexivo, entender o que ele quer, que ele pode buscar fora da escola, aquilo que complete, né, a busca dele, o interesse dele, que vai ajudar no caminho, que vai ajudar nas suas opções, que ele possa ser um ser individual, que ele possa ser útil à sociedade e ser uma pessoa realizada, feliz e ajudar o mundo a ser melhor. Então, eu até quero citar aqui, Isabel, eu tenho uma pedagogia, o Waldorf, que eu gostei muito, que o ser humano é compreendido de forma holística. É assim que nós temos que aceitar e pensar no ser humano. Pensar nele como um ser que é completo, como um ser de uma forma humana, que tenha uma abordagem que promove nele a integração de seus aspectos físico, anímico, psicoemocional e espiritual, e que, de acordo com as características de cada um, de acordo com a sua faixa etária. E o resultado seria, o nosso sonho seria uma harmonia, assim, perfeita entre corpo, alma e espírito, ou seja, uma harmonia entre o pensar, o sentir, o agir, o saber fazer as suas escolhas, ou se sentir realizado, sentir um ser feliz, atuando que todos à sua volta também sintam essa harmonia, essa felicidade. Nós vamos construir um mundo melhor o dia que o ser for visto assim, nessa maneira completa, nessa maneira integral, nessa maneira... Até acho assim que os cursos fundamentais, eu acho que o ensino fundamental podia ser mais integrado, eles podiam ter mais atividades, eles podiam ter os seus horários preenchidos com coisas boas e, assim, como é que eu digo, trabalhar mais a parte, seria de educação física, de atividades relacionadas
aos esportes, relacionada a todo tipo de atividade física. Eu também acho muito bom relacionar as artes cênicas, o teatro, a música, tudo isso, né? Dentro, a arte é fundamental também, porque a arte reúne tudo isso, a arte faz ele despertar, faz ele se sentir um ser vivo, um ser atuante. Eu acho que tem muita coisa boa para se fazer. Sim, muito bonita a sua resposta. E uma coisa que me lembrei também, a integração por exemplo, a literatura para ensinar história, ou geografia, ou filosofia, ou sociologia, né? Então, a literatura, as artes cênicas, né? Antigamente a gente fazia muito teatro, né? Sim. Eu me criei no internato, entrei com 6 anos e meio no internato e saí com quase 10. A gente fazia teatro, né? Sim. Então isso pode ser feito, porque o teatro não precisa ser coisas sofisticadas. Tu pode usar coisas simples e fazer um teatro, né? Então as artes cênicas, a arte, né, é muito importante para a educação, muito importante. Isso é uma coisa que a senhora mencionou aí que é fundamental. Que bom, Isabel. Eu acho que essas coisas todas boas que fazem bem pra gente, que devem ser adotadas e devem ser perseguidas assim e aplicadas para as nossas turmas de agora, os jovens, adolescentes, as nossas crianças. E nós vamos ter um mundo melhor assim, né? Se isso for encarado com a seriedade que deve. Eu assim, te agradeço, né, pela oportunidade. Gostaria de ter me lembrado de coisas mais assim, de valores mais para passar, mas eu fico muito feliz se isso der um resultado aí, tá? Muito obrigada. Então, nós vamos encerrar a entrevista aqui, lindíssima, que fizemos com a dona Rejane, né, Mariano da Rocha, e queremos, assim, agradecer a oportunidade de poder bater, né, fazer esse bate-papo, né, com ela, tão bonito, tão inteligente, né, e ficamos por aqui, então. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. O canal que é comprometido com a verdade. Fale de sua aldeia e serás universal. Leon Tolstói. Um abraço a todos vocês. Hoje nós estamos na parte administrativa da escola, né? Onde tem a supervisão, a direção. A secretaria, né? É o mural de recados. Câmera de monitoramento, né? Porque precisa para hoje em dia, pela segurança. Da Oliveira, é uma pintura da artista Léa, lindíssima pintura, muito linda. Nossa Senhora da Oliveira, bem interessante.
Paz, Amor, Saúde, Vida e Fé. CIPAV, bem interessante. Então, local de trabalho, né? A parte administrativa da escola, né? Tem ali também um boneco para aprender biologia, né? O corpo humano. Muito interessante. Olha. Não, tem muitas coisas maravilhosas nessa escola, né? Os contos aqui, ó. Euclides da Cunha, os escritores, né? Várias pessoas, né? Castro Alves, Maria Barbosa, do Caxias, fora de série. O material que tem aqui na escola. Enciclopédia ilustrada em educação. Vejo com os meus olhinhos 6 porcos cheios de espinhos. Mas que interessante. O pato poliglota, tô vendo ali. O pato poliglota. Aqui realmente a gente percebe que tem material para isso, hein? Olha ali, Cinquentenário dos Capuchinhos. Clarissa, Érico Veríssimo. Assis Brasil, Cães da Província. Mais muito interessante história em quadrinhos.
na escola Nossa Senhora da Oliveira. Nossa Senhora da Glória. Olha aqui, história. Uma prateleira aqui especial aqui. Olha, interessantíssimo. Tem ali os mapas necessários, né? Olha aí, é por cor. Aqui tem uma tabela da organização, ó, 9º e 8º ano amarelo, 7º ano amarelo mais forte, 6º ano azul, 7º é vermelho, para gostar de ver é branco. Olha, é muito interessante essa tabela. E aí, ó, Santinha, Nossa Senhora. Então, onde há movimento, onde há desordem, onde há caos, há aprendizagem no caos também, né? Sinal que estão ocupando essa maravilhosa, bem grande biblioteca. Olha aqui, mitos gregos. Olha aqui. Docentes da escola, histórico da Escola Estadual de Primeiro Grau Nossa Senhora da Oliveira, Este, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 1996, página 428. Relatório da Escola Estadual de Ensino Fundamental Nossa Senhora da Oliveira, 2017. Rocha, Regine Maria Luquezzi Mariano da Entrevistada. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023. Muito obrigada a todos vocês. Canal YouTube HL História Legal. Proprietária Isabel Carneiro de Almeida, e-mail historialegal2022@gmail.com. Instagram História Legal 2022. Não esqueçam também de seguir a nossa página no Instagram, a página História Legal 2022. Lá temos todas as capas de todos os vídeos produzidos durante esse mais de 1 ano e meio que estamos aí trabalhando com este maravilhoso canal. Créditos: autora Isabel Carneiro de Almeida, filmagem, fotografia, edição de vídeo, narração e escrita. WhatsApp 51 996 89 90 85 para aquisição do livro Frigorífico Vacariense
nos Campos de Cima da Serra. PDF R$ 25, físico R$ 50. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, em 1831-2023.